Agora tem que usar o microfone porque estão gravando, viu? Se nós falarmos alguma coisa fora aqui, depois eles... né? E fica disponível para a igreja também, né, Vitor? Amém, irmãos? É um privilégio, mais uma vez, podermos estar aqui. Agradeço aos irmãos aí pelas orações. Semana passada não pude estar aqui, estava em viagem a trabalho, mas meu coração estava lá, acompanhando cada passo do culto, do estudo bíblico aqui. E eu estava recebendo também lá as informações, foi perguntando. Mas é uma alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Hoje nós vamos dar continuidade na ministração da palavra. E o tema de hoje, a afirmação de hoje, nos faz refletir em responsabilidades que nós temos como servos do Senhor. Nós temos as nossas responsabilidades diárias já, todos nós, principalmente nós que trabalhamos, que cuidamos da casa, nós temos as nossas responsabilidades. Mas o que eu quero tratar no texto dessa noite é uma responsabilidade a qual Jesus trata com os discípulos e que isso reflete em nós também nos dias de hoje, porque nós seguimos o quê? Todos os preceitos da Sagrada Escritura. Tudo aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina como prática, nós vamos absorver para o nosso dia a dia. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 18, do versículo 6 ao 9 apenas. Nós vamos ler apenas 3 versículos, dando continuidade na nossa exposição bíblica. E aqui nós vemos que Jesus, ele orienta os seus discípulos naquela questão que já foi exposta aqui anteriormente. Olha, quem é maior no reino de Deus? Ou pensarmos assim, quem é maior hoje na igreja? Provavelmente Jesus diria assim, olha, o maior é esse aqui. Aí ele usa esse exemplo, ele pega uma criança no colo e diz, faz a comparação da questão da criança. E os discípulos não precisam ficar entre si brigando. Quem deve ser o maior? Jesus começa a usar o exemplo daquela criança, daquele que é o menor, daquele que tem um coração mais puro, digamos assim. Por isso que Jesus tratou os discípulos ali, sede como esses pequeninos. Só que para os discípulos, Jesus não estava tratando somente na questão de estatura da criança. Ele estava fazendo uma ilustração, uma comparação viva ali, ao pegar aquela criança no colo. E aí nós vimos depois que ele fala sobre a questão de quem é o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que se tornar igual a essa criança. Aí depois ele continua tratando essa questão de se humilhar para ser o menor no reino dos céus. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Se humilhe. Ou seja, seja humilde. Esse é o maior no reino dos céus. Depois, mais na frente, nós vamos ver que é aquele que serve. Então Jesus vem tratando com os discípulos a respeito da vida cristã, da responsabilidade da vida cristã. E o cristão, ele sempre será. Ele é o responsável por agir realmente ele é responsável por agir corretamente todos os dias. Eu não consigo transferir essa responsabilidade. Eu sou casado. Fala assim, eu sou responsável por uma questão que nós estudamos hoje já na escola bíblica, um dos benefícios da palavra de Deus, né? Pela santidade. Eu sou responsável. Eu não posso transferir essa responsabilidade para minha esposa, para o meu filho, para a minha filha. Dizer assim, deixar que o meu filho ele vai orar mais, ele ora por mim, ele lê a palavra por mim, então ele vai me santificar. Não tem como. Não tem como transferir essa responsabilidade do fazer o correto. E nós vemos aqui Jesus instruindo os discípulos a respeito disso. Dizendo, olha, a responsabilidade é de vocês agora. Aí a partir do versículo 6, ele vai dizer o seguinte aos discípulos. Quando nós olhamos tanto Mateus aqui, como Marcos e Lucas, nós vamos perceber que os autores desses 3 evangelhos, eles vão dizer a mesma coisa. É o mesmo relato. Em Lucas, é interessante nós olharmos
como que Jesus e como que Lucas escreve a respeito dos pequeninos. Como que Jesus agora traz essa analogia dos pequeninos, que até então ele estava olhando para a figura de uma criança. E agora aqui ele começa dizendo o seguinte, a partir do versículo 6. Acompanhe comigo, Mateus 18, versículo 6. Qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual venha o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Jesus começa agora, e o autor de Mateus, ele começa escrevendo no versículo 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. A quem Jesus está tratando agora com os discípulos? Quem são esses pequeninos? As perguntas que nós temos que fazer aqui agora. Jesus, quando você olhar Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2, vai contar essa mesma história, e lá ele vai tratar o quê? Os pequeninos crentes. Os pequeninos que creem em mim. E a pergunta é, ele está falando de crianças aqui agora? Ou ele está falando daqueles que hão de crer nele? E que os discípulos agora precisam cuidar. O que eu e você como igreja hoje precisamos cuidar. E esses são os pequeninos que Jesus trata aqui. Eu e você, nós somos os pequeninos do Senhor hoje, a qual ele trata aqui. Está dizendo aos discípulos. E ele dá um alerta aqui para os discípulos. Olha, qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. Por que ele está falando isso aos discípulos? Será que os discípulos iam desvirtuar as questões ali relacionadas à pregação do Evangelho, fazer um desses pequeninos tropeçar? Era isso que Jesus estava dizendo. Cuidado. Olha, vocês serão meus discípulos, anunciarão o Evangelho, mas cuidado. Qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, o que é melhor fazer? O texto diz, né? Melhor amarrar uma pedra no pescoço, e Lucas vai dizer uma pedra de moinho, né? Quem conhece uma pedra de moinho, é grande, né? Aquela que um asno, um burro puxa, né? É grande. Jesus fala, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar no lugar e se afogar. Olha só, a responsabilidade aqui de fazer a coisa certa. Por isso que nós temos essa afirmação hoje aqui. O cristão, ou os discípulos, ele é responsável por agir e fazer as coisas certas. Responsabilidade dos discípulos aqui agora. Não fazer tropeçar um pequenino que crê no Senhor. E Jesus continua dizendo, né? E o autor Mateus registra: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos. Jesus está dizendo, dando alerta para os discípulos, dizendo, olha, ai do mundo, porque vêm os escândalos. Porque é inevitável. E a palavra escândalos aqui, ele dá a conotação também de fazer tropeçar. Também.
são duas palavrinhas muito semelhantes. No primeiro diz: qualquer porém que fizer tropeçar, e ai do mundo por aquele que vem os escândalos. E ele vai dizer na sequência, né? Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Dando alerta, né? E para finalizar, versículo 8 e 9, nós vemos Jesus agora tratando de uma situação e de uma responsabilidade aos seus discípulos, que, olha, se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar, usando uma ilustração, né? Arranca-o fora, elimina-o. É melhor você entrar manco na vida, e esse na vida aqui, ele vai dar referência ao quê? Ao reino de Deus, do que você, tendo duas mãos e dois pés, ser lançado no fogo eterno. O que adianta? Jesus dizendo aos seus discípulos, né? Ele faz uma comparação com a mão e com o pé, e depois eu falei comparação com os olhos. Eu fiquei pensando nesses versículos. O que muitas vezes nós realizamos, ou para os discípulos aqui, olha, o que tem a ver com tuas mãos e teus pés? As mãos apalpam, né? E os pés caminham. Então é melhor andar manco, do que você, perfeito, pensar que está perfeito, fazendo tudo certo, vai fazendo tudo errado e parar no fogo eterno. Falando sobre juízo aqui também. E o versículo 9 faz a comparação com os olhos. Se os teus olhos, se um dos teus olhos só, né? Ainda ela usa um. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arrancam e lançam fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. É interessante como ele fala no fogo eterno, e no outro ele fala no inferno de fogo. E ambos estão relacionados à questão do juízo. E Jesus instruindo os seus discípulos em relação a isso. Talvez na sua versão, algumas versões vão dar um título, né? Os tropeços. Jesus falando, olha, vocês vão passar por isso. No versículo 7, há um tema bem interessante para o nosso alerta. O que o mundo nos oferece hoje? O que o mundo tem de mais atrativo hoje, quando nós saímos, aqui, no dia após dia? O que o mundo nos oferece? Tecnologia, está ali no bem-estar, nos oferece um bom automóvel, nos oferece aquela ideia de uma vida extremamente boa. Não é isso que o mundo nos oferece hoje? Que nós devemos ter, desculpa, né? Eu já engordei bastante. Nós devemos ter o corpo, os homens aí, bem modelado. Nós devemos ser a geração realmente aí da saúde, para que promova interesse em outro. Ainda que a gente não pense dessa forma, mas a gente acaba entrando nesse contexto também. A gente acaba entrando até no contexto da moda, né? O que tem mais de moda nesse momento? Qual é a cor nesse momento? E a gente acaba, então esses são os atrativos do mundo. E muitas vezes a nossa intenção, a nossa análise do nosso coração é inclinado ao quê? A alguns escândalos. Esses escândalos aqui que Jesus fala aqui, está relacionado com um desvio, com um tropeço, até na nossa vida cristã, às vezes do nosso pensamento, da nossa ação. Por isso que, quando nós olhamos para essa afirmação que o cristão é responsável por agir corretamente todos os dias, nós temos que pensar e fazer uma pergunta: como, né? Como, porém, eu como cristão, eu tenho que agir, eu vou viver corretamente todos os dias? E aqui nós vemos pelo menos 3 responsabilidades que Jesus lança aos seus discípulos e que nós também temos que entender. E a primeira responsabilidade, né, que nós temos que entender, é que realmente é essencial
pela graça de Deus, eu vou sempre usar esse termo. A responsabilidade do cristão, ela é essencial pela graça de Deus. Por quê? Porque nós somos servos deles. Jesus estava preparando esses homens para uma jornada, para uma missão. Assim como eu e você, irmão. Assim como nós como igreja. Por que nós estamos aqui nessa noite? Faça-se essa pergunta. E faça essa pergunta também em outros momentos que você estiver vindo para cá. E faça essa pergunta também quando você sair daqui. Estou saindo da casa do Senhor, do local onde foi reunido o povo de Deus, onde foi cantado cânticos de adoração ao Senhor, onde foi lido um texto bíblico que exalta o nome do Senhor, onde a palavra de Deus foi exposta, dizendo a respeito das responsabilidades de fazer a coisa correta dia a dia. Nós temos instruções de Jesus, baseado nas instruções dos discípulos, que devem despertar em nós um olhar para esse mundo diferente, um olhar para esse mundo de vida reta, de responsabilidade cristã. Como porém, o cristão pode agir corretamente todos os dias? Primeira responsabilidade aqui, nós vamos ver que no versículo 6, Jesus orienta os seus discípulos dizendo: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos. Então, nossa primeira responsabilidade aí é o quê? É sempre acolher, sempre. Preste atenção nessa frase, irmão, baseado nesse texto. Qualquer, porém, que fizer tropeçar. A primeira responsabilidade que nós enxergamos aqui, e para os discípulos e para nós como igreja, é o quê? Sempre acolher e cuidar de quem? Dos pequeninos que creem em Jesus, ajudando-os a não tropeçar, a não pecar. De que forma fazemos isso hoje? Olhando para um texto desse. Como que eu trato os pequeninos que creem em Jesus? Os cristãos, os irmãos? Como que eu ajudo? Como que eu acolho você como igreja? Eu como igreja? Senão não tem sentido. Eu vou usar um exemplo aqui. Estamos com pessoas novas aqui. São pequeninos que creram em Jesus? São. Como que nós acolhemos? Desculpa usar esse termo, tá? Os mais experientes, os mais velhos aqui na fé. De que forma? E olha que aqui os discípulos ainda não tinham começado aquele processo de caminharem sozinhos. Eles estavam sendo instruídos ainda por Jesus, Jesus presente. Depois, quando Jesus morre, ressuscita no terceiro dia e vai à ascensão aos céus, eles começam a trabalhar sozinhos, fazer a obra sozinho. E aí chega até nós e aprendemos, olha, é lógico que nós vamos fazer isso, mas é uma reflexão para nós, dizendo a qualquer um que fizer um desses pequeninos que tem em mim tropeçar, é melhor colocar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar. Não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum. Então a primeira responsabilidade é essa: sempre acolher e cuidar dos pequeninos que creem em Jesus, para que essas pessoas, para que esses não tropecem. E para que esses não tropecem, nós temos que manter o quê? A nossa responsabilidade diária de agir corretamente. Porque nós somos espelhos, as pessoas estão de olho em nós, as pessoas estão observando a cada um de nós, e observando assim, esse aí é crente? Tem que falar, sou crente, batendo no peito, né? Sim. E diante disso, você entender que nós temos responsabilidade como cristãos. A nossa responsabilidade não é só vir aos cultos, não é só participar do culto de oração, não é só participar do estudo bíblico, não.
Nossa responsabilidade, ela continua ainda maior quando nós saímos daquela porta para fora. Porque você recebeu o alimento do Senhor para chegar lá fora e compartilhar desse alimento. Olha a nossa responsabilidade. Então a primeira responsabilidade aqui é aquela pergunta: como, porém, eu posso agir corretamente todos os dias? Primeiro é entendendo que nós devemos sempre acolher esses pequeninos que creem em Cristo Jesus e ajudá-los para que não tropecem. Isso se chama discipulado. É você discipular alguém. Você ter no seu coração aquela chama de querer que alguém realmente cresça espiritualmente pela sua instrução. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Olha, se não acontecer, se você não cuidar dos pequeninos, é melhor colocar uma pedra no pescoço, né? É inútil se não fizer isso. Então é a nossa primeira responsabilidade, realmente essencial pela graça de Deus, né? E a segunda responsabilidade nossa, essencial pela graça de Deus, o versículo 7 nos dá um contexto interessante aí dessa questão do mundo hoje, que nós já ouvimos aqui. Mas a segunda responsabilidade essencial pela graça de Deus é sempre prevenir-se, evitar-se de fazer parte da companhia de coisas que promovem o quê? Escândalos. Ou poderia colocar em parênteses, pecados. É prevenir-se em relação a isso. O versículo 7 diz: ai do mundo, por causa dos escândalos. E aí tem uma questão que eu quero chamar a sua e a minha atenção aqui. Se nós estamos vendo que a segunda responsabilidade aqui é sempre prevenir-se. Prevenir-se. Evitar estar na companhia ou fazer parte de companhia ou de ambiente, de situações que vai fazer o quê? Que vai trazer escândalos. Mas olha só o que o texto diz. Olha que Jesus orienta os seus discípulos, olha o que Jesus diz para nós. Porque é inevitável que venham os escândalos. Pastor, mas como assim? Está simplesmente dizendo para os seus discípulos e para nós com o aprendizado hoje, um momento ou outro nós vamos ser tendenciosos a cair nesses tropeços. Mas todo mundo vai ver? Não. Às vezes você no seu pensamento, às vezes você na sua ação, sozinho, é inevitável que venham os escândalos. Mas o que ele orienta? Mas ai do homem, porque vem os escândalos. Ele vai usar duas comparações aqui no texto. A questão da mão e do pé e dos olhos. E aí é importante nós pensarmos que no mundo, sempre, irmãos, sempre haverá o quê? Um monte de atrativos. E esses monte de atrativos vai nos fazer muitas vezes cairmos nesses escândalos. O próprio Jesus falou, é inevitável. Por quê? Porque somos tendenciosos, inclinados ao pecado. A nossa natureza pecaminosa vai nos permitir muitas vezes a entrar nesses escândalos, a tropeçarmos. Por isso que a segunda responsabilidade aqui é previna-se disso, evite isso. De que forma? Olha, portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, arranque-o fora. Ou seja, se eu observo algo que eu entendo que é escândalo para minha vida cristã, então eu tenho que fazer o quê? Evitar. Arranca fora, corta fora. Lembra do texto. É buscar realmente o quê? Evitar, prevenir-se desses escândalos, dessas situações. Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, é inevitável isso, mas ai do homem,
Ou seja, corram disso, evitem isso, previnam-se disso. De que forma? Drasticamente podemos usar aqui o termo oração. Drasticamente podemos usar o termo aqui, leitura da palavra. Drasticamente podemos usar aqui, não quero, Senhor, mais esses pensamentos. O Espírito Santo de Deus me ajuda. O texto me diz lá que se a minha mão ou meu pé, arranca fora. Não no sentido literal, tá? Eu não vi ninguém aqui sem mão, sem pé. Tá? Não no sentido literal, mas aqui Jesus está usando esse termo assim, muito profundo, para mostrar aos seus discípulos, e no nosso caso aqui do nosso tema, a responsabilidade. A responsabilidade era de Jesus? Jesus que ele ia tirar os discípulos dessas situações? A responsabilidade é de Jesus tirar você da situação pecaminosa? Ele já morreu na cruz por nós. O que nós temos que fazer agora? O cristão é responsável por agir corretamente todos os dias. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Deus, Ele nos dá os caminhos, nos dá os recursos. E quais recursos? Os recursos das disciplinas espirituais. Leitura da palavra, oração, jejum bíblico, lógico. Quando nós vemos aqui, como igreja, adorar o Senhor. Quando nós, como igreja, cuidamos um dos outros. Pequeninos que creem em mim, cuidamos uns dos outros. Essa é a ordem de Jesus. E aí, para a gente olhar para a terceira responsabilidade essencial da graça de Deus, é algo que a gente luta diariamente. E aí, complementando o versículo 8 e 9, vai nos mostrar isso. Quando nós olhamos ali, há duas situações aqui. A primeira é, se você faz tropeçando, né? Ou tropeça devido à sua mão ou teu pé, corta-o. Se os teus pensamentos, se a tua vida diária, num termo errôneo, torta, né? Te faz tropeçar, elimina ela. Porque Jesus ainda dá a oportunidade aqui. Ele dá uma alternativa, duas, né? Nós temos duas escolhas. E a palavra de Deus sempre vai mostrar, sempre vai apontar isso para nós cristãos. Para aquelas pessoas que também não são crentes. A vida ou o inferno. Há duas alternativas. E aqui mostra bem claro isso. Mesmo que chegue manco, mas você vai entrar na vida manco. Agora, se eu não me arrependo, se eu não faço nada para mudança, eu vou chegar lá bonitão? Não. Em hipótese alguma, Jesus diz aqui que não, tranquilo, né? Não tem problema, pode manter escondido, que você vai entrar lá com as mãos, com os pés, tudo inteiro. Não. Ele dá a alternativa aqui. Ele diz aos discípulos. E eu fiquei até pensando, e falei, puxa vida, olha como Jesus, na soberania, na graça dele, é maravilhoso, né? Porque a gente conhece a história de cada discípulo. O que cada discípulo passou, como morreram, por amor à pregação do Evangelho. E aí quando chega em nós, em pleno século XXI hoje, a gente não consegue nem imaginar, nem entender ainda o que é morrer pelo Evangelho. A gente não tem nem noção dessa experiência. Porque muitas vezes a gente nem vive o verdadeiro Evangelho. A gente não consegue nem entender essas, pelo menos duas que nós já falamos aqui, responsabilidade. A primeira é de cuidar dos pequeninos, né? E a segunda de o quê? De prevenir-se, evitar as questões dos escândalos.
O escândalo não está relacionado só ao ato que todo mundo vê, tá, irmãos? O escândalo está relacionado também lá no coração. E agora nós vamos para a terceira responsabilidade, olhando para essas duas alternativas aqui. O céu ou o inferno. Eu às vezes estou aqui, eu fico imaginando, né, como a gente queria que tivesse pessoas que estivessem ouvindo pela primeira vez a respeito do Evangelho, a respeito, depende de uma mensagem assim. No mundo hoje as pessoas têm quantas escolhas? Você já sabe, você já tem o entendimento disso, mas e as pessoas lá fora? Algumas vão entender, olha, tem esse inferno, tem esse negócio de Bíblia, né, mas não dão muito crédito. Mas tem duas escolhas só, não tem 3 escolhas. Algumas seitas, né, religiosas vão dizer que após a morte ainda tem a reencarnação, que depois volta, né? Acho que tem alternativa ainda. Mesmo depois que morre, volta, né? Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, quando eu voltar, eu quero voltar na forma de um cachorro. Pelo menos falei, que loucura é essa? Pensando comigo. Aí o nosso irmão falou hoje, né? A nossa defesa do Evangelho não é de briga, de discussão. Nossa defesa do Evangelho é mostrar a Cristo às pessoas, mostrar a verdade. Não precisa discutir com ninguém. Não, você está errado, não vai voltar cachorro, porque... Não. Fala assim, olha, ok, você pensa dessa forma, mas eu penso assim. E é o que a maioria pensa. Olha só, Deus, pelo amor dele, pelo amor à humanidade, criou você. Aí a pessoa, eu sei que Deus me criou. Aí começa, hein? Aí você vai mostrando para ela. Aí às vezes ela não se convence mesmo assim. Mas olha só quanta coisa que a gente enfrenta no dia a dia. E essa situação que eu contei agora está relacionado com essa questão inevitável do escândalo. É inevitável. Se a gente fosse olhar aqui nesse momento, fazer uma enquete rápida, quem não pecou essa semana? Quem não pecou? Nenhum de nós. É inevitável que venham os escândalos. Jesus está falando isso. Aqui até então, é fácil de nós lembrarmos também. Quem estava ouvindo a respeito disso? Judas. Judas esqueceu tudo isso. E havia ali todo um propósito, né? Era inevitável que o escândalo viesse. E nós vamos para a terceira e última responsabilidade. A terceira responsabilidade essencial pela graça de Deus é sempre, e é um desafio meu e seu, sempre buscar vencer as tentações na nossa própria vida. Quando nós continuamos olhando para o versículo 8 e 9, nós vamos observar aqui essa frase: te faz tropeçar, te faz tropeçar. E aí repete, na primeira, corta e lança fora, mão e pé. E na segunda, arranca e lança-o fora de ti. As tentações, elas surgem diariamente. Elas aparecem diariamente. E as tentações não estão relacionadas só à questão visual, não. As tentações estão relacionadas também às questões do nosso coração. Seja ela por uma ganância, seja ela por uma lascívia, seja ela por um interesse mau. Tudo isso está relacionado com esse texto. Vencer as tentações. Nós temos essa responsabilidade. Olha, a minha mão e meu pé me faz tropeçar. Arranco fora. Olha, o meu pensamento diário em relação a esse assunto me faz tropeçar. Arranca fora. É melhor entrar manco na vida do que um estereótipo, né? Perfeito, né? Uma máscara que não é perfeita. E aqui nós vemos desde o capítulo
17 até agora, né? Nós vemos Jesus tratando sobre a questão da humildade, da responsabilidade, da confiança. Nós vimos lá atrás já a respeito disso. Jesus tratando isso com os discípulos. E tratando aqui realmente com essa questão agora das responsabilidades. Nós temos responsabilidades, irmão, como igreja do Senhor. Nós temos desafios diários. E qual é a nossa maior responsabilidade como cristão? É agir corretamente todos os dias. E como o texto de hoje, nos colocando no lugar dos discípulos e trazendo para os nossos dias, eu preciso cuidar dos pequeninos que creem no Senhor. Eu preciso realmente evitar, me precaver da parte dos escândalos, da parte pecaminosa. Eu preciso evitar isso. Eu preciso vencer a todo momento as tentações diárias. Lembra do texto? Arranca fora. Corta pela raiz. Elimina. Se um discípulo virasse aqui e falasse assim: Senhor, não consigo, o Senhor ia dar o caminho, como dá para nós. Eu não consigo olhar para cuidar dos pequeninos, eu não consigo evitar a parte dos escândalos, eu não consigo realmente vencer as tentações diárias. Peça a Deus, busque a Deus, converse com o Senhor, fala: Senhor, preciso da tua ajuda, sou pecador, tenho as minhas inclinações, falta-me responsabilidades da vida cristã, me ajuda. É como uma história assim, é pensarmos assim: um bom barco, seja ele pequenininho, seja ele grande, ele precisa estar em bom estado para navegar. Ele precisa ter um bom piloto lá, ele precisa ter um bom casco, né? Porque se houver um furinho, esse barco vai, aos pouquinhos ele vai afundar. Precisa ter um bom leme, né, para dar direcionamento, uma boa bússola, né, para dar direcionamento. E assim é a nossa vida cristã. Então nós pensamos nessas responsabilidades. Talvez pessoas hoje aqui precisem de você. Pessoas lá fora precisem de você. Para cuidar dos pequeninos que creem no Senhor. Talvez pessoas lá fora precisem realmente que você só dê a mão e puxe para nesse barco que você está remando. Barco esse que é direcionado pela palavra. Talvez eu e você, como igreja, precisamos cada vez mais evitar, prevenir-se dos escândalos. Quando eu vou falar escândalo, eu vou falar das questões das atitudes pecaminosas. Evitar os escândalos. Ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Jesus está falando disso de uma forma bem, se nós olharmos assim, bem dura, né? Nós temos vários relatos aí. Nós temos que preservar a nossa vida cristã, olhando para nossas responsabilidades, olhando de maneira diferente para essas responsabilidades. Temos cada vez mais entender que também estamos numa luta diária de vencer as tentações, porque elas vêm, elas estão aí. Quando eu falo tentações, em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos. Tentações financeiras, tentações, seja de ganância, como eu já comentei aqui. Elas vêm. E nós temos que lembrar de Deus tratando os nossos corações através dessa mensagem, dizendo: olha, devemos o quê? Vencer essas tentações. Porque o próprio Jesus falou: serão inevitáveis. Mas,
Tende bom ânimo. Ele diz, né? Venci o mundo. Então, uma questão bem prática para nós, né? Faça dessas responsabilidades verdades práticas, não apenas ouvindo aqui. Lembre-se, eu tenho plena convicção, se você meditar essa semana novamente nesse texto, você vai lembrar dessa afirmação. O cristão é responsável por agir corretamente todos os dias. É sua responsabilidade. Não é minha responsabilidade como pastor. Você não pode transferir isso para mim. Você não pode transferir essa responsabilidade. Eu vou usar o exemplo de novo aqui. Eu falei dos filhos. Né? Você não pode transferir essa responsabilidade para minha esposa. A minha esposa, ela que vai ser responsável por mim, pelos meus atos. Não. Sou eu. As responsabilidades precisam ser práticas. Nós devemos realmente buscar direcionamento correto. E devemos buscar realmente que o Espírito Santo de Deus nos ajude a respeito disso. Pense. Se Jesus trata os nossos corações hoje, através do Espírito Santo de Deus dizendo, cuide dos pequeninos, para que esses pequeninos não tropecem. Previna-se. Evite estar inclinado, né, digamos assim, para as partes de escândalos. O terceiro é, lute, vença as tentações diariamente. Pense nisso. Pense a respeito disso. E aí, como desafio final para nós crentes, é sempre pensarmos assim, né? Eu sou responsável pelos meus atos. E aí, como crente, eu sou responsável pelos meus atos diante de Deus. E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente continua atendendo ao quê? Aos requisitos, aos padrões que Deus nos instrui a cada dia. Ser um cristão autêntico. O cristão é responsável por agir corretamente todos os dias. Discípulos, olha, com vocês agora. Nós vamos ver isso mais para frente. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos ajude a respeito dessas responsabilidades. Deus nos faça entender que a cada dia que passa, ou melhor, a cada segundo que passa, nós somos responsáveis em agir corretamente diante desse mundo tão doido, tão maluco. Nós somos responsáveis. Nós somos sal da terra, luz do mundo. E precisamos refletir sempre a glória de Deus. Deus nos abençoe. Nos faça cada dia mais sermos responsáveis na nossa vida cristã diante dele. Amém?